Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que não estão aqui conosco ao vivo, né, que vai assistir gravado. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Eu vou começar a palavra de hoje. Hoje eu vou falar a respeito do Rosh Hodesh do mês de Resvan. Isso mesmo, né? Resvan é o 8º mês bíblico, ok? E nessa sexta-feira, dia 1º de novembro, do calendário gregoriano, né, que não é o calendário bíblico, às 18 horas, abre-se o portal de Rosh Hodesh do mês de Resvan. Então, eu já expliquei, mas como tem muita gente nova chegando, eu vou explicar novamente, né? Rosh Hodesh significa literalmente cabeça do mês ou o primeiro dia de cada mês do calendário bíblico, ok? Nessa data, por que todos os meses eu falo a respeito do mês que está iniciando, do mês bíblico que está iniciando? Porque, biblicamente falando, nessa data, né, são comemorados a festa da Lua Nova, que é uma festa menor, onde nós entregamos dentro do portal de 24 horas, né? Então, começa às 18 horas do dia 1º de novembro e vai até o pôr do sol, né? 18h59 de sábado, que é dia 2 de novembro, né? Então, esse é o portal de Rosh Hodesh. Então, é nesse portal que nós entregamos as nossas primícias, conforme está escrito em Números 10:10, que eu vou ler para vocês. Está escrito assim: semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, ok? Então, tem alguns textos, né? Muito, não só, né, no Pentateuco, mas ao longo da Bíblia, tem alguns textos que falam a respeito da festa da Lua Nova. Não sei se você se lembra, não sei se você se recorda, tem um texto onde Saul, né, naquele período que Saul estava perseguindo Davi, né, teve uma ocasião que eles estavam comemorando a festa da Lua Nova e ele esperava, né, que Davi estivesse lá, sentado à mesa, porque ele estava armando uma arapuca para Davi. Então, ele fala claramente, mas hoje é festa de Lua Nova, né? Por que ele não está? Né? Por que ele não veio essa comemoração? Porque é algo, né, que o Senhor traz como uma comemoração, como um dia festivo, ok? Todo o primeiro dia de cada mês bíblico. Então, eu quero te dizer que esse Rosh Hodesh, ele vai ser um portal duplo, porque vai cair exatamente no Shabá, ok? Vai ser das 18 horas da sexta até entre 18 e 18h59 de sábado, ok? Eu sei que isso não é coincidência, existe um mover profético sobre esse ano bíblico que nós estamos, que é o ano de 5.785, ok? Yom Kippur também caiu num Shabá, ok? Então, eu só estou te falando isso para você ligar suas antenas, né? Que são códigos proféticos que o Senhor está falando que ele está agindo, ok? Então, eu quero falar para você um pouquinho sobre o mês de Resvan. Resvan é o 8º mês do calendário bíblico, ok? Na Bíblia, Resvan é chamado de Hodesh Bu, que vem da palavra Mabu, que é dilúvio, o dilúvio, que significa o dilúvio, ok? Por quê? Porque foi nesse mês que aconteceu o dilúvio, né? O dilúvio começou no dia 17 de Resvan e terminou no ano seguinte, né? No dia 27 de Resvan do ano seguinte. Então, logo depois que terminou o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício a Deus
E o Senhor lhe prometeu que jamais enviaria outro dilúvio sobre a terra para destruir a humanidade. E então ele revelou, né, o sinal, né, um sinal do seu pacto com o mundo, né, que foi através do arco-íris. O Senhor colocou o arco-íris no céu como um sinal, né, um compromisso, uma aliança entre ele e os homens, ok? Então, esse é um tempo de estabelecer alianças, ok? E eu quero te dizer que Resvan é o único mês que não possui dias festivos, fora a festa da Lua Nova. Claro, né, que todos os meses tem o primeiro dia e todos os meses é comemorada a festa da Lua Nova. Mas eu quero dizer fora a festa da Lua Nova. Resvan é o único mês que não possui outros dias festivos ou mitzvot, que significa dias religiosos especiais. Então, os estudiosos da Torá, eles dizem que este mês está reservado para o tempo do nosso Mashiach, que é Jesus Cristo, né? Porque ele vai inaugurar o terceiro templo. Então, o mês de Resvan, ele pode, né, por ser um mês de chuvas, né, tem muita chuva, né, chuvas abundantes, onde tem muita água, então é um período de ataque nas emoções, porque o espírito que ataca as emoções é o espírito das águas, ok? Então, eu quero te alertar para você ficar esperto, né? Para você ficar em alerta, que todo sentimento que vier, de repente, de insatisfação, é um sentimento que não vem do Senhor, que tem que ser repreendido e combatido imediatamente. Então, se você ter qualquer sentimento de insatisfação, já repreende em nome de Jesus, ok? Então, agora, eu quero falar a ordem do calendário. O 8º mês do calendário corresponde à letra hebraica Re, que significa rompimento e nos dá acesso a um portal para um ciclo de renovação, ok? E olha que interessante. Eu enviei a música para a Evelyn compartilhar, para a gente estar louvando ao Senhor, alguns minutinhos do culto iniciar. E, na verdade, eu, né, comecei a passar na minha playlist, falei, vou enviar essa daqui. E quando eu estava ouvindo a música, para vocês verem que tudo que acontece é sob a direção do Espírito Santo. E aí, quando eu estava ouvindo, né, junto com vocês, ele fala, ele libera essa palavra que Deus está fazendo tudo novo. E realmente isso tem tudo a ver com esse mês, né? Porque existe um ciclo de renovação. Renovação fala de algo novo, ok? Por isso que eu senti, né? Falei, olha, Deus, que é algo profético. Por isso que eu, né, lancei essa palavra para você, junto comigo, para nós recebermos isso. É algo novo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, sobre o ministro hebraico, né? Quando eu falo de ministro hebraico, né, eu estou falando de um anjo ministrador, um anjo, né, que ministra. Então, o ministro hebraico do mês de Resvan é o Nun, que é considerado a letra do Mashiach, do nosso Messias, do nosso Jesus, do nosso Senhor, ok? Então, essa palavra Nun, como verbo, ela significa reinar, e como substantivo, significa o herdeiro do trono. Olha que coisa linda. Então, é o mês do Mashiach, né? Porque 8 significa a eterna revelação do sobrenatural, ok? Então, se você está nessa visão junto comigo, você também está buscando o sobrenatural, e se você não está recebendo ainda, eu não tenho dúvida que ele já chegou, já está chegando em nome de Jesus, o sobrenatural do Senhor. Amém? Então, agora, eu vou falar a respeito da tribo.
a unção da tribo, né? Então, a unção da tribo que opera sobre este mês é de Manassés, que foi o primogênito de José, né? E seu nome significa esquecer. Eu vou ler para vocês aqui Gênesis 41, 51, que diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E olha que interessante. Manassés, ele era primogênito, ele nasceu primeiro, ok? Porém, quando seu avô Jacó estava para morrer, ele, mediante uma revelação do Senhor, ele, na verdade, liberou a bênção da primogenitura sobre Efraim. Então, naquele momento, né, alguns minutos antes de Jacó morrer, né, então veio a revelação do Senhor e o seu avô Jacó liberou a bênção da primogenitura para Efraim. Tanto é que, se você ler esse texto que eu estou te dizendo, você vai ver que, na hora, José questionou o seu pai. Por quê? Porque Jacó, nessa ocasião, ele já estava cego. A Bíblia fala que os seus olhos já tinham escurecido, né? E aí, José tenta questionar o seu pai, mas o seu pai fala: filho, eu sei o que eu estou fazendo, em outras palavras, né? Porque ali era algo da parte do Senhor. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque o nome de Manassés, né, literalmente significa esquecer, aquele que perdoa e perdoar. Então, com certeza, ele teve que exercer esse perdão. Por quê? Porque ele nasceu com o direito da primogenitura, porém, quando seu avô presta a falecer, né, mediante uma direção de Deus, ele perdeu a primogenitura para o seu irmão mais novo, Efraim, ok? E a bênção da primogenitura é porção dobrada, herança dobrada. E herança não fala só de dinheiro, herança fala de tudo aquilo que vem da parte do Senhor, ok? Então, essa tribo traz a essência do poder de cura, ok? Através de liberar o perdão, ok? E você já sabe, né? Creio que você já sabe que não existe, né, cura das feridas da alma sem a liberação de perdão. Então, é um mês de cura, mesmo daquelas feridas mais antigas, elas serão restauradas em nome de Jesus, eu creio. Certo? Então, agora, qual que é o ataque, né, do trono ou do signo do zodíaco? Então, o signo do zodíaco desse mês é o de Escorpião, representado por Hades, que significa morada dos mortos. Então, a alegria e a satisfação que vem do Senhor tem o poder de romper com a atmosfera de sepultura que Hades traz, ok? Então, aqui eu quero te trazer um outro contexto voltado também para o dilúvio, né? Porque quando aconteceu o evento do dilúvio, ele trouxe morte para aqueles que estavam na desobediência. Porque o dilúvio veio como um juízo de Deus para abater, para literalmente matar aqueles que estavam desobedecendo ao Senhor, né? Estava realmente fazendo tudo aquilo que o Senhor não aprova. Porém, o dilúvio preservou a vida daqueles que estavam na obediência e cumprindo os princípios do Senhor, que era a família de Noé. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? O alinhamento aos princípios da palavra de Deus nos protege da morte. Ok? Isso é muito sério, isso é bíblico, isso é palavra. Ok? Então, é em cima dessa visão que eu tenho batido muito na tecla. É em cima dessa visão que eu tenho falado. Por quê? Porque não tem como dar errado. Porque o Senhor, ele é vivo, ele é real. Ok? Ele é vivo, ele é real. Então, cumprir os princípios é a única coisa que nos protege
das artimanhas de Satanás, ok? Então, na verdade, eu bato nessa tecla, por quê? Porque nós viemos, né, nós nascemos, infelizmente, nós somos frutos de uma mentalidade grega, de um espírito grego, de uma mentalidade romana, ok? E o maior nível de libertação é na mente. O maior nível de libertação é na mente, ok? Por que vocês acham, pessoal, olha só, por que vocês acham que uma pessoa se suicida? Porque Satanás, ele começa a inflamar a mente da pessoa de uma tal forma que aquilo se torna algo mais forte do que a pessoa. Por que vocês acham que uma pessoa, às vezes, entra em depressão? Porque o ataque na mente é tão forte, que dependendo da situação que ela está vivendo, ela não suporta o nível de pressão. Então, quando você tem uma mente firme, uma mente reflexiva, uma mente ativa, isso te protege das setas do inimigo, isso te dá clareza, isso te dá discernimento espiritual para quando vem alguma seta. Ok? Pessoas muito feridas na alma têm uma tendência de ter mente passiva. E nós precisamos vigiar isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ok? Por quê? Porque ele lança seta. Lança seta. Se você aceita, se você recebe, essa seta vai para o coração e se torna uma verdade na sua vida. É o que nós chamamos de sofismas e fortalezas. Porque o que são sofismas? Sofismas são mentiras parecidas com verdade. Então, sofismas são mentira que parecem com verdade. Então, quando esses sofismas vão acumulando, eles transformam em fortaleza. Ok? Então, o Satanás, o que ele mais quer é ter domínio sobre a mente. É por isso que eu debato tanto em relação às práticas da nova era. Porque as práticas da nova era, a maior consequência dessas práticas da nova era, sabe o que é? Deixar a mente passiva. Meditação, zen. Pessoal, as pessoas não têm ideia do que é isso. As pessoas não têm ideia do que é isso. Eu ouço pouquíssimas pessoas, quase nada, pessoas falando sobre nova era, sobre as práticas da nova era. Ok? Então é isso. A artimanha de Satanás é essa. É dominar, porque se ele domina a mente de uma pessoa, ele domina todo o resto. Por que eu estou te falando isso? Porque essa visão que eu trago é uma visão que você tem, literalmente, que está disposto a quebrar os paradigmas que foram implantados durante anos, talvez de uma vida inteira. Ok? Então, eu falo isso por mim, porque, assim, quando o Senhor trouxe essa revelação, e eu comecei a estudar, entendeu? Você precisa realmente estar muito em Deus. Porque tudo que te contaram ao longo de todo o tempo que você está na igreja, de repente as pessoas falam, não, o Antigo Testamento, nós estamos vivendo a época da nova aliança, a época da graça, não sei o quê, e as pessoas morrendo dentro da igreja. Literalmente as pessoas vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida miserável, ok? Então, se a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ok? Se o próprio Jesus estava com o Pai na criação de todas as coisas, pessoal, a Bíblia é uma só. É uma só, ok? Então, eu estou falando tudo isso para você, literalmente para você firmar, né? E outra coisa, e é impressionante como as pessoas que estão buscando, né, estudar a respeito disso e cumprir esses princípios, é impressionante como o testemunho é certo. O testemunho é certo. Eu ia falar dele, ele acabou de entrar aqui, que é o Tiago. Eu estava até procurando ele aqui para saber se ele já tinha entrado. Eu estou falando isso porque ontem, né, eu estava conversando com o Tiago, com a esposa dele,
Então, assim, e eles contaram alguns testemunhos para mim, né, de algumas situações que nós fizemos. Então, assim, é impressionante, pessoal. Quando você cumpre princípio, é impressionante o que acontece. É impressionante. O que acontece no mundo espiritual? Desliga a legalidade que Satanás tinha e liga você à bênção. É impressionante. É impressionante. Ok? Então, eu vou despedindo já do pessoal que estava assistindo aqui pela internet, né? Que Deus abençoe. Então, deixa eu só ficar com o pessoal ao vivo aqui.